Rafael e Chay Videobox. Essa música me enlouquece. Mais alto. Desafio pra galera que tá aí no Brasil agora, hein? Eu dou aqui, ó. Eu dou isso aqui, ó. Eu dou o meu headphone Logitech G230, que eu malmente usei pra game. Pra primeira pessoa que deixou comentário, dá o like, dá a inscrição e me dizer que música é essa. Eu pra você aí no Brasil. Me fala, eu sei qual é a música, mas esse é o nosso desafio, então vamos lá. E aí pessoal, meu Black Friday, meu Thanksgiving foi muito maneiro, eu passei meu Thanksgiving com a minha família. E fora isso também, eu tive um momento maravilhoso no Black Friday, tive uns descontos bons aí, onde eu pude comprar algumas coisinhas, né? É legal, mas vou te ser sincero pessoal, o Black Friday já foi bem melhor. Agora, no Brasil você tem o Black Fraud, né? Que é tudo pela metade do dobro. Geralmente as lojas aí no Brasil põem a máquina de lavar uma semana antes por R$2.000, 10 mil, né? Mas aí no Black Friday sai por 5 mil. E aí você tem as 12 parcelas, de 24 parcelas, que aí tem os juros da correção monetária, e aí acaba que vocês se lascam aí, né? Mas, sinceramente falando, pessoal, antes de falar sobre o nosso tema de hoje, que é entrevista de TI aqui nos Estados Unidos, eu queria falar pra vocês que eu não vejo assim o Black Friday funcionar assim no Brasil não, entendeu? Justamente porque o Black Friday, a razão do Black Friday é o Thanksgiving, né? Pelo menos isso que a gente entende aqui nos Estados Unidos, né? E o Brasil não celebra o Thanksgiving, que traduzido, assim, ao pé da letra significaria Thanksgiving, dando graças, né? O dia de dando graças, né? Mas eu acho que no Brasil vocês traduziram como dia de ação de graças, coisa que não tem nada a ver, né? Mas é o dia que todo mundo se reúne, a família, por exemplo, tem uns highlights aqui meio da minha família, onde a gente comeu turkey, né? Que é o peru, e a gente celebrou junto lá e tal. Foi muito bom, comemos, né? Tivemos algumas brincadeirinhas ali e tal, rimos bastante, foi um negócio muito interessante e acaba que a gente se reúne. E aí no determinado momento da reunião, a gente se senta junto e a gente começa a lembrar das coisas boas que Deus fez para a nossa vida durante o ano. Isso é algo cultural aqui, onde todo mundo celebra. Crente, descrente. Eu tenho amigos ateus que celebram Thanksgiving também com a família, né? E independente de credo e religião, todo mundo aqui celebra o Thanksgiving e todos dão graças a Deus, né? Isso que eu achei interessante, né? Todos dão graças a Deus pelo ano que tiveram. Então é algo muito maneiro, né? Então o Thanksgiving foi algo maravilhoso, eu com a minha família, foi muito maneiro. Agora vamos lá, pessoal, vamos falar sobre entrevista nos Estados Unidos, né? É algo que vocês têm perguntado bastante. Como é que é a entrevista nos Estados Unidos? Olha, pessoal, uma coisa que os meus professores no college aqui nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, falaram pra mim, eles falaram pra mim o seguinte: olha, Rafael, quando você tirar a sua faculdade, você põe ali no seu currículo, né, faculdade Portland Community College, que é o college, né, e aquilo, na verdade, só vai te levar pra entrevista. Aquilo ali no currículo, ele só te leva pra entrevista. E aí quando você chega lá na entrevista, o que vai proceder, o que vai trazer o progresso para a entrevista são 3 coisas. O poder da comunicação que você vai ter com o entrevistador. A segunda coisa são as suas experiências, que as perguntas elas vão ser baseadas no trabalho que você está aplicando. E se você inventar qualquer outro tipo de pergunta, de resposta que não tem nada a ver com o que eles estão perguntando, você é automaticamente desclassificado. E a terceira coisa é os certificados, que é algo muito importante. Então essas 3 coisinhas são que vão trazer você pra frente, ao trazer o progresso das entrevistas. E geralmente aqui as entrevistas de TI, elas são de 2 vezes ou 3 vezes, né? Primeira vez, dependendo de como for, é pelo telefone. E a segunda é 1 a 1. E a terceira é prática, né? Que ali na bucha eles vão te perguntar, né? Perguntas baseadas no trabalho. E às vezes eles querem que você faça assim na hora. O meu amigo Slavik, que está trabalhando hoje no Texas Instruments, né? Ele trabalhava aqui para a Intel, aí o departamento dele inteirinho foi demitido. Ele trabalhou lá por 7 anos e o cara estava fazendo um trabalho assim excepcional. Todo o departamento de programação foi demitido ali, né? E negócio chato.
e aí ele teve que se mudar daqui e foi pro Texas. Mas ele não tem bacharelado, não tem mestrado, ele não tem absolutamente nada, mas ele é um programador muito safo, nem certificado ele tem, mas ele tinha umas habilidades que a Intel estava precisando para aquela época, então contrataram ele, ficou lá trabalhando uns 6 ou 7 anos lá. E aí nesse período onde ele estava trabalhando, né, ele falou pra mim que na hora da entrevista lá na Intel, ele foi primeiro telefone e depois foi 1 a 1, e na terceira foi na prática. Deram um computador pra ele e falou assim, programa. E olha, o cara detonou no Python, deu lá em todos os comandos em Java, o cara detonou lá em todos os códigos de programação que você for imaginar. A galera ficou impressionada e falou assim, olha pessoal, ela falou assim, olha Slavik, você não tem bacharelado, você não tem mestrado, não interessa. Você é a pessoa que nós estamos procurando, nós te empregamos aqui na bucha. E o cara virou Blue Badge. Na Intel você tem o Green Badge e o Blue Badge. O Blue Badge são os full-time employees e o Green Badge são os empregados que são os contractors, né? Os contractors ficam lá por 6 meses, 1 ano e pode ser demitido a qualquer momento. O full-time employee geralmente são os empregados que vêm de fora do país e são empregados permanentemente, ou então aqueles que vieram através de um contrato e são convertidos de Green para Blue, né? Muito maneiro. E é muito maneiro, cara. Então isso aconteceu mesmo. Agora, minhas entrevistas de TI, pessoalmente falando, foram muito boas, né? Porque, como você pode ver, o meu poder de comunicação é muito grande. Porque eu leio, eu amo podcasts. Essa é a razão porque eu tô podcasting aqui. Eu amo culturas. Eu amo cultura asiática, eu amo a cultura brasileira, eu amo a cultura russa, eu amo a cultura americana, eu amo a cultura japonesa, eu amo essas culturas do Oriente Médio, eu amo todo tipo de cultura. Então, eu sou que nem a esponja, eu gosto de absorver um pouquinho de cada cultura e entender como as pessoas pensam. E a leitura também autodidata é uma leitura que me ajuda a me comunicar e a entender ao ser humano, entendeu? Então, geralmente, quando eu tenho entrevistas, eu nunca fico nervoso. Eu nunca fico nervoso, pessoal. Nunca. Porque eu sei me comunicar. Então, quando eu tô ali, frente a frente, eu não penso geralmente como empregado. Mas eu penso como um businessman. Eu penso como, assim, uma pessoa de alto valor. E isso é a dica número 1 para você que vai ter entrevistas aí como TI. Pessoal, entenda o seguinte. O entrevistador, ele não está querendo encontrar uma pessoa que é average, né? Que é como qualquer outra pessoa. O entrevistador, ele não está buscando uma pessoa que é mais um. Ele está buscando alguém que está acima da média, entendeu? Então você tem que estar acima da média, porque se você não estiver acima da média, então será que vale a pena investir no dinheiro nesse cara? Será que ele é accountable, né? Será que ele é uma pessoa assim que eu vou poder rely on him, né? Que eu vou poder assim contar com ele, né? Então essas coisas aí contam bastante, né, na entrevista. Então é isso, né? Através da sua comunicação, se vista bem. Eu não sei como são as entrevistas de TI no Brasil, mas aqui se você aparece de terno e gravata, é a mesma coisa que pegar uma arma com uma arma carregada assim de bala e começar a dar tiro no pé. O pessoal odeia aqui terno e gravata em entrevista de TI. Não aparece com terno e gravata. De repente eu tô falando com alguém aqui que tá tendo entrevistas aí já pela internet, estão querendo te contratar do Brasil pra vir pra cá. Doido, não aparece de terno e gravata, que o pessoal odeia isso, cara. Gringo odeia isso, cara. Entrevista da Nike com terno e gravata, cara, tu tá pegando uma bazuca assim, cara, uma bomba nuclear e soltando no meio do teu pé, cara. Isso é coisa de maluco, cara. Isso é coisa de demente. Isso é coisa de gente que não que tem cocô na cabeça, cara. Não faz isso, cara. Por favor, não faz isso. Pelo seu amor, pelo amor dos seus filhos, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, que isso realmente é suicídio, é o típico do entrevistado kamikaze, né, que ele tá ali só de zoeira, então não faz isso aí. Então a segunda coisa, né, entenda a cultura da empresa. Que empresa é essa que você está que cultura é essa? Pra onde é que tu tá se metendo, doido, né? Essa que é a verdade, aonde é que tu tá se metendo, cara? Por exemplo, uma coisa que eu vejo pessoa comentar muito aqui no canal, né? A pessoa comenta assim: eu só quero sair do Brasil, cara. Eu não aguento mais. Eu odeio esse país. Eu odeio o governo. Eu odeio, cara. Eu odeio
odeio a situação aqui. Cara, a situação tá um lixo, me ajuda. E geralmente vocês agradecem pelo canal, né? Pô, cara, suas ajudas estão me ajudando. E outra coisa que eu tô muito emocionado aqui, né? Não tô chorando nem nada não, mas eu tô muito contente de saber que agora estamos com 2.000 inscritos, né? E 2 pessoas já saíram do Brasil. Muito feliz, cara. 2 pessoas já saíram do Brasil aí. Primeiro foi um carinha aí que ele vivia se comunicando pra mim pelo Instagram. Não vou falar o nome dele não. Peraí, vou ver se eu acho ele aqui no Instagram e falar pra vocês quem é logo depois, se vocês seguirem ele aqui. E o cara tá aí, ó. Chegou na Flórida agora um dia desse aqui. Vou puxar o nome dele aqui, ó. E outro cara passou e-mail pra mim e ele falou que ele tava tendo já as entrevistas dele agora. Ele tava aqui no Texas, né? O LinkedIn aqui, Jonatas Oliveira. Se você vê esse carinha aí no meu canal, assinando os comentários, ele vivia perguntando coisa interessante, ele vivia se conectando e o cara parou lá em Orlando, cara, olha. Ele falou pra mim, olha, vou sair do Brasil, e ele fez acontecer e o cara saiu do Brasil. Jonatas Oliveira é o nome dele, o cara saiu aqui, muito emocionado pra esse cara. E mais um carinha aí que ele ficava acompanhando o canal, e aí ele ficou acompanhando e tal, e saiu do Brasil e teve uma entrevista lá no Texas e foi contratado. Muito maneiro. E fora isso, né, tem muita gente se convertendo aí com... Esse canal é de TI, doido. Mas tem gente se convertendo aí, cara. O pessoal aí, de vez em quando fala, olha, cara, eu voltei pra igreja aí, cara, eu vi assim que eu tinha que me consertar e virar uma nova pessoa. Pô, muito maneiro, cara, muito maneiro mesmo, né? É bom saber que você está desenvolvendo assim o crescimento pessoal, né? Isso é muito legal. Então, fico feliz com isso. Então, vamos voltar pro assunto aqui. Então, a segunda coisa, né? No caso, é a cultura. Você tem que entender a cultura da empresa que você vai aplicar. Porque muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas não sabem. E aí, por exemplo, eu vou aplicar pra Nike. Mas o que tu conhece da Nike? Além de sapatos, né? O que você sabe da Nike além de sapatos? Não sei de nada. E aí você aparece de terno e gravata e o pessoal já fica assim, né? Tipo assim, esse cara nem sabe da nossa cultura. Então he's not the best fit. Let's kick him out of here. I don't care, man. I just feel like this guy's not the best fit. E é isso que acontece, né? Você não é o best fit e aí dá um chute na bunda e já era, cara. Morre ali mesmo. A terceira coisa que você tem que saber assim, o que você pode fazer para impressionar o entrevistador a tal ponto que ele não vai esquecer de você. Olha, na entrevista que eu tive com a Salesforce, tava eu e 25 pessoas, cara. E dentro dessas 25 pessoas fui eu, empregado, e mais 2 pessoas. Olha só que maneiro, né? Justamente porque, apesar de responder as perguntas que eles me fizeram, eu entendi o ambiente. Eu vi que o pessoal era legal, vi que o pessoal gostava de brincadeira. Então, em cada pergunta assim que eles me perguntavam, eu dava o jeito de falar sobre o meu computador, que eu montei meu computador, que eu sei as partes, os componentes do computador, que eu sei o motherboard, né, o número de série, eu sei do meu video graphic cards, que eu sei que tipo de disco rígido tenho correndo no meu computador, qual é o video graphic cards que eu botei lá dentro, tipo de memória que eu tô usando, os jogos que eu tô jogando, entendeu? Então você tem que ver assim, você tem que ter entrevista tipo uma espada, galera, uma espada assim, ó. Imagina uma espada aqui, uma espada Jedi aqui assim, ó, entre eu e você agora bem fininha, entendeu? Essa espada Jedi aqui, ela tem que criar uma conexão entre você e o entrevistador a tal ponto em que ele não vai entender que você está indo pro lado pessoal. Se o entrevistador começa a perguntar coisa pessoal da tua vida, doido, tua mulher, quantos filhos tu tem, se pergunta assim, quanto tempo tu tá aqui, e começa a fazer uma série de perguntas pessoais, isso não é bom. Isso não é bom. Isso quer dizer que ele não tem mais o que perguntar e tá perguntando ali só pra enrolar mais um pouco. E já sabe que você foi desqualificado mesmo e tá ali só perguntar. Sei disso por experiência própria, galera. Quando começa a partir assim muito pra pergunta pessoal, isso é zebra. Então, ficou a dica aí. A quarta dica que eu tenho pra você é o seguinte: faça várias perguntas.
Mas não faça perguntas idiotas, faça perguntas assim relacionadas à companhia. Como é que eu faço para ser bem sucedido aqui? Né? Como é que eu faço para me destacar acima da média? Não faça perguntas de tipo, há quanto tempo vocês estão aqui? Porque quando você faz uma pergunta dessa, você já deu a entender que você não sabe nada da companhia. Se a companhia no website está dizendo assim que são 25 anos de companhia, por que está perguntando quanto tempo vocês estão aqui, caramba? Né? Aprenda a soletrar e falar o nome da companhia, né? Essas entrevistas aqui nos Estados Unidos funcionam dessa forma. E outra coisa, quando a entrevista é muito boa, o pessoal tá te abraçando, tá todo mundo sorrindo. Nossa, you had a good time there, you know? Você teve assim um bom momento lá de conversa com a galera e tal. Parece que todo mundo gostou de você. Mas isso não infelizmente eu tenho que concordar com a minha sogra aí. Mas geralmente quando isso acontece, isso não é bom. I love this tea. Não é bom quando isso acontece, porque não sei, cara, por algum motivo. De todas as entrevistas que eu tive, assim, que foi um sucesso, a gente riu pra caramba, se abraçamos, né, e ficou um negócio muito pessoal, por algum motivo, da zebra, né. Então, apenas responda perguntas que o entrevistador te pergunta, apenas isso. E quando ele te pergunta, você tem que ter muito discernimento, porque geralmente essas perguntas são perguntas que vêm sorrindo, perguntas que vêm assim olhando nos teus olhos, mas geralmente são para te destruir. Se você não sabe responder essas perguntas, você se ferra e não te chamam mais para a segunda parte da entrevista, né? Por exemplo, típica pergunta assim que todo mundo gosta de perguntar aqui. Diga pra mim, por favor, qual foi o momento que você teve de mais dificuldade em lidar com o usuário? Diga pra mim, vai. E é um negócio assim tão inocente que tu pensa que eles estão de sacanagem contigo, de brincadeira. E aí tu fala, né? Tu fala, nossa, cara, eu tive esses usuários Zé Ruela, Zé Mané aí que ele não sabia nem ligar o computador. E eles começam a rir, cara. Eles começam a rir lá. Fala mais, cara. Fala mais desse usuário. Aí tu fala assim, cara, ele não sabia nem a senha dele. E ele começa a ficar fala mais, cara, fala mais, tá muito engraçado. E aí tu fala assim, cara, ele trocou a senha dele e na mesma hora ele esqueceu, ele ligou de volta e aí te tentou no Active Directory pra unlock him, you know, and take him out of the account and put him back to the system and ele didn't know how, ele não sabia. E aí o cara fala, cara, tá muito engraçado. Assim que tu sai da salinha ali, doido, imediatamente tem uma reunião entre os entrevistadores e eles decidem ali que você não é o best fit para aquela posição. Você não é o cara mais qualificado para aquela posição. Tá entendendo? Então, existem uns negócios aqui nos Estados Unidos que eu não curto muito, que é falsidade. Cara, tem americano aqui que é falso pra caramba, doido. E eu vou te falar que é muito, hein, cara. É muito mesmo, assim. Eles são tão educados, assim, que chega a ser falso. Então, tu tem que ter um discernimento, assim, muito grande pra entender, assim, se a pergunta, mesmo sorrindo, mesmo carismática, mesmo assim, legal, tá vindo pra te beneficiar ou pra te destruir. Aí galera, acho que vou ficando por aqui, né? Se vocês querem ver mais coisas assim desse tipo, deixe seu comentário aí abaixo, dá o seu like, não se esquece de dar sua inscrição e eu peço pra que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima semana, galera. Aí, valeu!